Olá, meu nome é Jonathan, atualmente eu sou aluno de mestrado, sou orientado pela professora doutora Luciana Zaina e estarei apresentando para vocês o trabalho cujo título é Descrevendo requisitos de User Experience em critérios de aceitação de User Stories. Bom, primeiramente falando da introdução. Os métodos ágeis de desenvolvimento têm sido muito aceitos. Eles tornaram-se populares dentre os processos de desenvolvimento de software. E um dos pontos que pode ter motivado essa aceitação é a possibilidade de entregas contínuas. Isso é um ponto importante considerando o cenário competitivo que as empresas estão inseridas atualmente. Dentro dos métodos ágeis, o artefato mais utilizado para documentar requisitos são as User Stories. User Stories elas apresentam quais são as necessidades dos usuários, ou seja, quais são os pontos essenciais do requisito, mas ainda não tem um consenso sobre qual que é a melhor maneira de definir as User Stories. E juntamente com as User Stories são descritos os critérios de aceitação. Os critérios de aceitação eles possuem um maior nível de detalhamento que a User Story e por isso eles direcionam o desenvolvimento. Já com relação à experiência do usuário, o autor Garrett ele aponta que ela deve considerar as ações dos usuários e compreender quais são as expectativas no uso dos produtos. Então, além disso, é importante ainda destacar que esse termo ele tem apresentado um interesse crescente nos últimos anos, isso tanto no contexto industrial quanto no contexto acadêmico. Então, é possível ver que existe uma consciência da importância da experiência do usuário. Mas mesmo assim a literatura ainda aponta que muitas vezes as necessidades dos usuários ainda são tratadas de forma informal ou são negligenciadas. Então qual que é o objetivo? O objetivo desse trabalho é identificar como os requisitos de User Experience são descritos em critérios de aceitação de User Stories. User Stories e critérios de aceitação. As User Stories elas são usualmente registradas em formas de cartões. São descrições breves na perspectiva do usuário final. E o modelo, que é um modelo que é mais conhecido pelos desenvolvedores, é um modelo que foi proposto por Kohn. É o modelo dessa ilustração do lado direito. Esse modelo apresenta três principais pontos, que é o como, o quero e o para quê, que respectivamente é o tipo de usuário, o objetivo e a razão. Um detalhe importante é que o tipo de usuário e o objetivo precisa necessariamente estar presente na descrição da User Story. Já a razão, que é o para quê, é opcional, você não precisa necessariamente informar. Ainda, dentro da estrutura da User Stories, tem os critérios de aceitação. Os critérios de aceitação eles determinam os pontos-chave a serem desenvolvidos. Eles complementam a história. Eles são utilizados pelos desenvolvedores durante toda a etapa de codificação. E, além disso, é comumente utilizado para guiar os testes de aceitação. Elementos de UX. O autor Garrett ele apresenta um framework que tem como objetivo auxiliar na elaboração de produtos que tenham uma boa experiência aos usuários. Então, como que funciona esse framework? Esse framework é dividido em 5 camadas, sendo que a elaboração do produto ela segue das camadas inferiores para as camadas superiores, de forma que inicia-se pela primeira camada que é a estratégia, seguido por escopo, estrutura, esqueleto e por fim a superfície. Além dessas camadas, o autor ainda divide essa estrutura verticalmente, de forma que de um lado fica as questões relacionadas à funcionalidade e do outro lado fica as questões relacionadas à informação. Um ponto importante desse framework que foi apresentado pelo Garrett é que à medida que as camadas são contempladas, o produto ele vai se tornando mais concreto. Ou seja, as camadas inferiores tratam das questões mais abstratas da elaboração do produto.
E as camadas superiores, elas tratam das questões mais concretas da elaboração do produto. E dentro de cada uma dessas camadas, existem os elementos de UX. Estudo exploratório. Bom, o objetivo do estudo exploratório foi investigar como desenvolvedores de software descrevem elementos de UX em critérios de aceitação de user stories. Para isso foi realizada uma análise qualitativa em 261 critérios de aceitação de 79 user stories, essas que foram elaboradas por 30 desenvolvedores. O estudo contou com a participação de 4 pesquisadores, sendo um estudante de mestrado, um estudante de doutorado e 2 pesquisadores sêniores. Esse estudo exploratório ele tomou como base o framework do Gerrit, que foi apresentado no slide anterior, para a realização da análise. Antes de falar melhor a respeito do estudo, é importante mostrar de onde que esses dados que foram analisados, de onde que eles vieram. Esses dados eles vieram de um estudo anterior que foi realizado por Lopes. Nesse estudo de Lopes, o objetivo era identificar como desenvolvedores de software utilizam artefatos de apoio ao UX durante a escrita de user stories e se, utilizando, os desenvolvedores agregam os aspectos relativos à usabilidade e à experiência do usuário. Então, nesse estudo anterior foi um experimento controlado, que foi realizado com esses 30 desenvolvedores, esses que tinham conhecimento em artefatos de apoio ao UX e também em desenvolvimento ágil, e eles deveriam elaborar user stories com os respectivos critérios de aceitação sobre determinados temas. Eles receberam também um questionário de caracterização que eles deveriam preencher, esse com perguntas a respeito da experiência, de conhecimento de cada um dos artefatos e esses detalhes. Eles receberam também um material de apoio, que foram os artefatos de apoio ao UX, que deveriam apoiar a condução do estudo, e também um template para a elaboração das user stories e os critérios de aceitação. Esse template é o da imagem do lado direito, na parte de cima. Esse foi o template que eles utilizaram. Então eles deveriam informar nesse quadro azul mais escuro qual era a história, né? E apontar qual o artefato que utilizou para apoiar na elaboração dessa história. E apontar no texto qual a parte que utilizou cada um dos artefatos. Então esse foi o template que foi utilizado tanto para a elaboração da user stories, também dos critérios de aceitação. Então qual que é a diferença desse estudo anterior para o estudo atual? A diferença é que neste estudo, no estudo atual, busca-se explorar a escrita de critérios de aceitação, investigando a presença de elementos de UX e a relação desses elementos com a utilização de artefatos de apoio ao UX durante a escrita. Bom, voltando agora para o estudo atual, vou falar um pouco a respeito da etapa de planejamento. Na etapa de planejamento foi elaborada essa tabela. Essa tabela ela teria como objetivo auxiliar na condução da análise dos critérios de aceitação. Ela teve como objetivo alinhar o olhar de cada um dos pesquisadores, porque ela continha a descrição, segundo o framework do Gerrit, de cada um dos elementos de UX. Então, além dessa descrição de cada um dos elementos, também foi apresentado um código para cada um desses elementos. Este código que deveria ser utilizado no momento da análise. E além disso, também nessa tabela foi incluído um código E0. Esse código E0 ele deveria ser utilizado quando nenhum dos elementos do Gerrit fosse encontrado na descrição do critério de aceitação. Um ponto importante é que nesta tabela foram abordadas apenas as layers estrutura, esqueleto e superfície, que são as 3 camadas superiores. Isso porque essas 3 camadas superiores elas tratam das etapas mais concretas da elaboração do produto. Isto que impacta diretamente na interação do usuário com o produto. Esse foi o motivo de ter sido utilizado apenas essas 3 layers superiores. Ainda dentro da etapa de planejamento,
foi elaborada uma planilha. Essa planilha que deveria auxiliar na condução da classificação. Então, como que funcionava essa planilha? Essa planilha, cada uma das user stories com os respectivos critérios de aceitação foram transcritos para essas planilhas e foi dada uma coluna para cada um dos elementos de UX e também para o código E0, que seria 100 elementos. Então, o pesquisador deveria realizar a leitura da história e realizar a leitura do critério de aceitação, buscando, com base na tabela do slide anterior, se tinha nessa descrição desse critério de aceitação algum elemento de UX, segundo o framework do Garrett. Caso encontrasse, na coluna referente a esse elemento, deveria ser informado qual parte do texto que fazia que tinha essa relação. Então, essa planilha ela foi utilizada para realizar a classificação. Falando agora a respeito de como foi a execução da análise. A execução da análise ela foi realizada em 4 etapas. Primeiramente, a análise piloto, depois a classificação, a revisão e, por fim, a consolidação. Falando a respeito da análise piloto. Essa análise piloto tinha como objetivo alinhar a condução da análise. Ela foi realizada pelos 2 pesquisadores, o aluno de mestrado e o aluno de doutorado. Eles realizaram a classificação de 10 user stories com 36 critérios de aceitação. Foram realizada a classificação destes e, após a classificação que foi realizada individualmente por cada um, estes reuniram e discutiram os resultados, analisando se a condução estava viável. Vendo que estava, sim, viável a condução da análise dessa forma, que havia sido planejado, partiu para a etapa de classificação, que foi a segunda etapa, que também foi realizada por esses 2 pesquisadores, porém agora no montante total, que foram os 261 critérios de aceitação. Assim como na etapa anterior, após a classificação de todos esses 261 critérios de aceitação, foi realizada uma reunião e esses discutiram quais foram esses resultados e consolidaram os resultados, tendo no fim dessa segunda etapa uma classificação única que foi consentida entre esses 2 pesquisadores. Essa planilha final da etapa 2 foi a planilha que deu início à etapa 3, que foi a etapa de revisão. Porém, essa etapa agora já foi realizada pelos outros 2 pesquisadores, que no caso agora os pesquisadores sêniores. Então, eles revisaram a classificação dos outros 2 pesquisadores e realizaram apontamentos de divergências e também de concordâncias de cada um desses 261 critérios de aceitação classificados. Então, no final dessa etapa 3, tinha uma planilha, que foi a planilha que deu início à etapa 4, que foi a etapa de consolidação. Então, nessa etapa de consolidação, reuniram-se todos os 4 pesquisadores envolvidos e eles analisaram todos os apontamentos da etapa anterior. Então, discutiram os seus resultados, consolidaram também e, por fim, resultou numa classificação final, também consentida agora entre os 4 pesquisadores. Agora, eu vou falar a respeito dos resultados obtidos. O primeiro ponto de resultado é com relação à quantidade de ocorrências de cada uma das layers e cada um dos elementos. Então, essa tabela ela apresenta justamente isso. Como a gente pode ver, da parte inferior para a parte superior da tabela, 100 elementos foram 166 critérios de aceitação. A layer estrutura foram 87 ocorrências, a esqueleto 25 e a superfície 23. Falando agora a respeito do elemento separadamente, o elemento que mais apareceu foi o elemento Interaction Design, foram 62 ocorrências. Então, um ponto importante a ser destacado nesses números é que as layers que tratam das questões mais abstratas, elas apareceram mais do que as layers que tratam das questões mais concretas da elaboração do produto. Um outro ponto interessante a ser observado é que a maioria dos critérios de aceitação analisados, a maioria não apresentaram nenhum elemento de UX, com base nesse framework do Garrett. Então, isso é um ponto a ser observado porque que mesmo os desenvolvedores elas recebendo
um conjunto de artefatos de apoio ao UX para auxiliar na elaboração. Mesmo eles recebendo esse conjunto de artefatos, ainda assim a maioria não considerou elementos de UX nos critérios de aceitação. O segundo ponto de resultados é com relação aos artefatos de apoio ao UX que foram os mais utilizados. No artigo eu apresento quais foram todos os artefatos de apoio ao UX utilizados. Porém, aqui eu trouxe apenas quais foram os principais. Então, o artefato mais utilizado foi as heurísticas de Nielsen, seguido por relatório de teste de usabilidade, cenário, relatório de observação. Também teve uma quantidade grande os que não informaram nenhuma técnica, não informaram nenhum artefato. E assim sucessivamente. O terceiro ponto dos resultados é com relação à influência de perfil. Então, para isso, foi adotado o teste exato de Fisher. Esse teste exato de Fisher ele calcula a significância exata do desvio de uma hipótese nula. Ele trabalha com uma amostra pequena de dados categóricos. Então, para isso, foram elaboradas duas hipóteses. A hipótese nula, que diz que não há influência de perfil dos desenvolvedores na inclusão de elementos de UX na escrita de critérios de aceitação. E a hipótese alternativa, que há influência de perfil dos desenvolvedores na inclusão de elementos de UX na escrita de critérios de aceitação. Então, os 30 desenvolvedores que participaram do experimento, eles foram separados em dois grupos, o grupo G1 e o grupo G2, com base no questionário de caracterização que eles preencheram. De forma que, no grupo 1 ficaram 10 desenvolvedores. Esses 10 desenvolvedores foram os que utilizam artefatos de UX sempre ou frequentemente no seu dia a dia. Já no grupo 2, que ficou com 20 desenvolvedores, são desenvolvedores que utilizam artefatos de apoio ao UX ou nunca utilizam ou raramente utilizam artefatos de apoio UX no seu dia a dia. Então, com esses números foi possível preencher essa tabelinha. Então, no grupo 1, dos 10 desenvolvedores, 2 consideraram elementos de UX na maioria de seus critérios de aceitação. Ainda no grupo 1, 8 não consideraram elementos de UX na maioria de seus critérios de aceitação. Já no grupo 2, 11 consideraram elementos de UX na maioria de seus critérios de aceitação e 9 não consideraram. Com isso, o valor de P deu 0,1194. Isso significa que a hipótese nula ela não pode ser rejeitada. Conclusão e trabalhos futuros. Bom, o que é possível concluir com esse trabalho? Primeiro, que a maioria dos desenvolvedores não consideram requisitos de UX durante a escrita de critérios de aceitação. Também que a maioria dos elementos de UX descritos nos critérios de aceitação estão presentes nas layers que tratam os níveis mais abstratos da experiência do usuário. Então, esse trabalho também contribui apresentando que requisitos de UX podem ser considerados em critérios de aceitação de User Stories, também apontando quais são os artefatos que tendem a estimular a descrição de requisitos de UX nas etapas iniciais do desenvolvimento do software. Então, como trabalho futuro, será elaborado um conjunto de recomendações para a escrita de critérios de aceitação de User Stories que considerem requisitos de UX. Queria agradecer a atenção de todos, muito obrigado pela atenção de todos, e dizer que eu estou à disposição agora se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida a respeito do trabalho. Muito obrigado.